Olá, Robertinha, boa noite, boa noite. tudo bem? Tudo bem, Dari, tudo bom? Bom é Muito prosear contigo obrigada. aí. Não entendi. Bom prosear com você, viu? Eu admiro Ah, aí a sua história eu que e digo, viu? Gratidão, e gratidão por esse momento. da gente estar aqui compartilhando essa prosa verde aí, que assim é um espaço, um canal, Nildo, é um espaço, um canal que a gente vem buscando para conversar com as pessoas, né? Assim, que os profissionais que estão nessa rede, né? Assim, no Brasil vem se formando uma linda rede em torno dessa planta. Então a gente precisa de espaços para comunicar, onde a gente puder estar levando boa informação sobre essa planta, né? Melhor assim, são quase 100 anos demonizando a planta. Então hoje a gente precisa de espaços para falar bem, né, dessa planta, falar assim as verdades que lhes cabem, né? E uma dessas principais verdades, Robert Vânia, todos os presentes aí que estão acompanhando, é que essa história, quem, digamos, toca essa história que faz com que essa história tenha essa potência são as mães, né? Assim, e a mãe plantinha assim é um pouco de uma homenagem também a essa grande mãe, né? Assim, eu considero que é uma planta mãe, e tem a força, né? Assim, do Espírito Santo, tem a força da soberana mãe, assim, que cuida, que alimenta, que instrui, que ensina, né? Que conforta, né? Nos momentos difíceis. Então, assim, a gente vai fazer o maio, né? Assim, só com mulheres, toda terça-feira. E aí você está abrindo aí a nossa prosa verde de maio para falar assim da sua experiência como mãe. Conte aí para nós como foi que a plantinha chegou para você. Então, Dário, a plantinha ela chegou na nossa vida, ela tem 3 anos, né? São 3 anos vivenciando uma nova vida depois da chegada da plantinha, né? Legal. Há 3 anos atrás, né, o início da pandemia, né, esse negócio de ficar todo mundo em casa, quarentena, tudo. Então, isso trouxe uma grande desorganização mental para o meu filho, né? Sim. Alanzinho, meu filho, ele tem uma síndrome rara, que os médicos não descobriram ainda qual é, e ele possui características autísticas, né? Características de uma criança autista severo, né? Uma criança que tem esquizofrenia também. Então, por eu não saber, né, qual é a síndrome do meu filho, fica mais difícil ainda de se lidar com ela, porque você não tem aqui um manualzinho de instruções, né? Ah, Sim. vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, então eu vou lidar de tal forma. Então, quando começaram a aparecer as primeiras crises agressivas do Alanzinho, foi assim algo que eu olhava e eu não acreditava, né? Foi de um grande susto, né? Porque eu tinha uma criança que não apresentava agressividade, né? Não apresentava crises sensoriais, né? E de repente, assim, do dia para a noite, a criança passou a se autoagredir, a se automutilar, né? Uhum. Meu filho me batia, agredia todos à nossa volta, né? Não conseguia mais ter vida social de forma alguma, nem mesmo com a gente de casa, né? Que estava ali naquela rede de apoio dele todo o tempo. Ele não conseguia mais nem nos aceitar, né? Foi quando eu vi um irmão de um grande amigo no Instagram, eu ali nas minhas pesquisas no Instagram, já tinha visto há anos atrás uma entrevista, né, no Fantástico, que foi quando a Cidinha conseguiu o direito ao cultivo dela,
Então isso já ficou marcado na minha cabeça que, né, a cannabis ela conseguia tratar pessoas, né? Então quando eu nessas pesquisas no Instagram vi esse irmão de um grande amigo, Qual a idade do eu Alanzinho, perguntei. Robervânia? Qual a idade do Alanzinho hoje? Hoje Alanzinho tem 8 anos, mas na época ele ia fazer 6 anos ainda. 6 anos. E quando eu procurei esse amigo, ele me deu algumas explicações, mas como o acesso realmente é muito difícil, né? Quando você não tem um norte, quando você não tem alguém que te dê uma direção em relação a cannabis, você se vê sozinho numa estrada, várias pessoas criticando aquela planta, e você não sabe aonde ir, aonde procurar, onde é que tem a medicação, tá entendendo? Então, eu fiz um apelo no meu Instagram, pedindo socorro, né? Porque eu estava ali com meu filho, com grande sofrimento mental, e aquilo ali trazia sofrimento para todos nós, né? Para toda a família. Eu pedi socorro no meu Instagram e a gente foi acolhido, né? A gente teve acesso ao óleo de cannabis. Eu lembro de ter pegado esse óleo à noite e a partir da primeira, eu dei uma gota a ele já dormindo, né? Ele já, quando eu retornei para minha casa, ele estava dormindo. E no outro dia, quando meu filho acordou, ele já acordou com um olhar diferente, totalmente diferente, entendeu? Legal. Eu já conseguia ver melhor ali naquela primeira gota, sabe? E não tive medo da cannabis, quis me aprofundar, quis conhecê-la, sabe? Quis me desprender de crenças passadas, quis me desprender de uma educação, de algo que foi me passado. Cuidado com aquilo ali, que aquilo ali faz mal, aquilo ali não presta, aquilo ali é coisa de vagabundo, tem que ter muito cuidado com aquilo ali. Então, assim, eu não tive medo, sabe, da cannabis, eu quis saber o que era cannabis e quais as melhores realmente que ela poderia trazer para o meu filho, sabe? Antes de iniciar o uso, eu procurei a neurologista dele e ela tipo, que me ignorou, sabe? Não quis me socorrer naquele momento com a prescrição da cannabis. Então, quando eu iniciei o tratamento, foi por minha vontade mesmo, né? Então, eu procurei uma prescrição médica, procurei um médico e conseguimos a prescrição e demos continuidade ao tratamento. Robervânia, continua falando aí, eu vou só aqui desligar a bomba, viu? Tudo bem. Então é isso, gente, para você que está aí do outro lado, acompanhando a nossa história, foi mais ou menos isso. Foi mais ou menos essa a introdução da cannabis na nossa vida e que teve grandes melhoras, né? Não só, né, em relação à agressividade, mas o meu filho tinha uma assim, alorreia constante, né? Que é aquela baba, né? Criancinha, geralmente as crianças que usam alguns ansiolíticos, elas ficam meio mais paradas, né? Ficam sonolentas. Então ele tinha assim uma baba constante, ele teve uma grande melhora também nisso aí. E as melhoras cognitivas, motoras também foram grandes. Ele passou a engatinhar, ele passou a trocar passos com a minha ajuda, né? Antes eu tinha que carregar ele no colo até o banheiro para me dar um banho. Hoje eu não faço mais isso, ele vai andando, mesmo que eu segurando ele, né? Mas ele já conseguiu me dar aí esse descanso, né, na coluna. E é isso, meu amigo. Então, e nesses 3 anos, né, que você está nessa luta, Robervânia, o que é que você traz de aprendizado, assim, né, na missão, mas dentro dessa egrégora, dentro desse mercado, dentro desse setor, dentro dessa política, digamos, o que é que você tem aprendido, né, assim, como é que você vem fazendo o seu caminho, né, enquanto hoje a gente percebe o seu ativismo. Então me fala um pouco aí,
como é que você está, né, buscando estar dentro, né, assim, a Gunda, que é uma mãe também atípica, está participando, acabou de dizer que se Então, espelha em você, né? Você vem espelhando outras mulheres a buscar conseguir. Então, como é que você tem buscado estudar? Como é isso? e daí, a partir do momento que é, eu me desfiz de ensinamentos passados, de crenças passadas, né, que eu vi que essa planta, ela é rica em saúde, sabe? Ela traz diversos benefícios para a saúde das pessoas. Eu não quis me calar, né? Eu queria que outras mães tivessem acesso a essa informação, né? Que outras mães com filhos com autismo, porque até então a gente só chegava a informação para a gente que a cannabis era benéfica para crianças que têm convulsões, sabe? No início, né, das informações principais eram essas as informações, né, para o lado medicinal. Então, eu queria falar para outras mães que elas podiam tratar seus filhos com a cannabis, seus filhos com autismo, né? Que elas poderiam trazer melhoras, né, na agressividade daquela criança, no sono daquela criança, né? Que tem autistas, né? Que não dormem bem, né? Que tem uma perturbação no sono. Então, eu quis abrir minha boca e dizer para elas que a cannabis existe e que ela podia ajudar, né, os filhos dela também, e que ela também podia ajudar o idoso, né, com Alzheimer, né, com Parkinson, que ela podia ajudar pessoas, pacientes oncológicos, né. Então, foi por saber o quanto ela é rica, né, em saúde, que eu queria falar para todo mundo, sabe? Então, foi isso que eu fiz, né? Eu passei a usar o meu Instagram e trazer conteúdos, né? Mostrando para essas mães o que a cannabis poderia melhorar para os filhos dela. E, e é isso que eu venho fazendo aí nesses 3 anos. Legal, parabéns, Robervânia. É, a gente sabe, né, assim, a dificuldade, né, assim, eu acabei de lembrar aqui de um caso que o Padre Ticão comentava, né, que uma mãezinha que era crente lá, e ela dizia, né, assim, que tinha ódio a maconheiro, né, então, assim, ela não gostava, e no momento que ela conheceu a planta, o poder da planta, ela mesma passou a divulgar dentro da igreja dela e a conversar abertamente com o pastor, que acolheu e disse, não, você está fazendo bem como remédio, então eu acho que a senhora tem que apoiou, né? Assim, ela virou uma ativista, né? Assim como você. Então, assim, essa história das mães é que a gente vai vendo que vai irradiando, né? Assim, saiu uma matéria há 2, 3 anos atrás também, as mães, né? Assim, a cannabis chega nas clínicas, né? A cannabis chega nas clínicas através das mães que ouviram falar, resolveram, né, dar por conta própria aos seus filhos, viram os benefícios e foram dizer os médicos. Então, assim, as mães, eu acredito que a força materna, a força das mães, dessas cuidadoras, vem se aliando e vem abrindo assim as portas, né, Robervânia? Porque, de todo modo, como a Gunda também falou aí, não é tão simples, né, de se conseguir o remédio. Você Justo, vem conseguindo justo. assim com amigos, como é que você vem conseguindo aí? E Dário, o meu filho até hoje só tem acesso a cannabis porque nós recebemos doações, né? Todo Sim. mês nós recebemos, né, a doação do óleo dele. Então, só assim meu filho tem acesso a cannabis, né? Se eu tivesse que comprar na associação ou exportar,
ou comprar na farmácia, eu nunca teria tido esse acesso, sabe? Eu nunca teria tido esse acesso porque, infelizmente, a cannabis tem um valor agregado. A proibição, eu acredito que a proibição, ela faz com que todos os insumos relacionados à cannabis sejam encarecidos, né? Então, assim, se eu não recebesse de doação, eu não teria acesso, sabe? Eu não teria condições alguma de comprar na associação, nem mesmo na associação eu teria condições, né? Eu sou mãe solo. Então, assim, os acessos da criança atípica, da mãe solo, eles menor ainda, sabe? Os nossos gastos são muito grandes com a alimentação dele também, né? Então, se eu tivesse que comprar, eu não teria esse acesso, sabe? No início que eu tive que comprar, eu já cheguei a comprar, pedir para comprar fiado. Eu já cheguei a deixar de comprar algo assim que eu estava necessitando para mim, para poder ter filho, entendeu? Então, assim, se eu não recebesse de doação, eu não teria esse acesso, infelizmente. Sim. Então, eu acho que o que me leva a lutar tanto, a me empenhar tanto no meu ativismo é isso, né? Saber que, infelizmente, né, o acesso é muito caro, né? Nós, mães solo, mães periféricas até, não temos esse acesso fácil, sabe? Uhum. Ainda é uma, digamos, né, a gente sabe disso, né, assim, que cannabis medicinal está legalizada no Brasil para os ricos. Então, assim, isso aí já é uma coisa que a gente já sabe. E aí, todas essas fronteiras, digamos, está, né, ruindo, né? A gente está, aos poucos, toda essa rede, né, Jade chegou aí. Toda essa rede no Brasil vem se fortalecendo a cada dia, porque justamente para acabar com essas dificuldades, né? Assim, seja no plano da cannabis industrial, digamos, do hemp, do cânhamo, seja para a cannabis medicinal, para os remédios, né? Assim, então, de alguma forma, hoje aqui, pelo menos no Ceará, a gente tem umas 6 associações, dentre elas, assim, pelo menos umas quatro funciona assim com, né, dispensário de óleo também, tem associados e fornece o óleo, mas ainda para muitas pessoas é dispendioso, assim, a pessoa não tem a condição de estar mantendo isso, né? Isso. Como é que você, na sua visão, como é que facilitaria aí para essas mães, Robervânia? Eu acho que uma distribuição no SUS, né? Na verdade, eu quero que todas essas mães tenham acesso a plantar a cannabis do seu filho, né? Quero muito que todas essas mães um dia consigam, né, ter o seu pezinho ali e fazer a extração do seu filho, né? Mas enquanto, né, é algo mais dificultoso ainda, nós estamos aí lutando para que a cannabis seja distribuída no SUS, né? Para que essa medicação ela seja facilitada também no SUS, para que essas Sim, pessoas sejam tratadas, né, de suas perfeito, condições. perfeito, assim, vamos chegar lá, não está muito longe não. Robervânia, aí assim, acho que a gente pode falar isso abertamente, até é saudável, é bom para que todo mundo busque também, né? Assim, aí esse momento, digamos, que você ultrapassou, né? Assim, hoje você pode cultivar legalmente, porque conseguiu uma autorização, é isso? Um Justo, HC? justo. Desde o mês de dezembro, nós conseguimos o nosso HC, né, a nossa autorização. Mas mesmo assim, está sendo muito dificultoso, né? Por conta do acesso aos insumos, também muito encarecidos.
Mas, assim, eu tenho tido uma grande rede de apoio, né? Desde growers, né, a fornecedores de vasos me ajudando, sabe? Legal. Então, assim, essa rede de apoio aí canábica, ela tem me acolhido de uma forma cheia de afeto, sabe? Eles têm, eu digo, desde o advogado que conseguiu o HC, né, que conseguiu dar entrada, até a pessoa que me doou algumas sementes, ou até a pessoa que me doou alguns pezinhos, entendeu? Lucas, né, Então, que assim, foi hoje eu dar o posso. auxílio, Lucas, que foi dar o auxílio para vocês aí no cultivo, aí vocês Olha, seguindo o que ele está dizendo, tá bom. olha, eu recebi aqui, né, o Lucas Grower, né, da Escola Canábica do Ceará. Olha o que temos agora aqui no Ceará, né? Uma escola canábica. Eu que fiz cursos online, né, sei a importância da escola canábica no Ceará ser algo presencial, algo que você vai pôr a mão na massa, né? Então ele Sim, esteve aqui um dia na minha casa, um domingo, onde eu abri para algumas amigas ativistas, né? Inclusive abri também para uma mãe, né, que é a Gunda, que ela está aqui com a gente, né, assistindo a live. E a gente passou o dia inteiro aqui de workshop, tanto na parte teórica como na parte prática mesmo, pegando, né, o substrato na mão. Foi lindo, muito bom. foi maravilhoso. Aí eu estou seguindo aí as orientações dele, né? É uma pessoa que todos os dias eu recebo uma mensagem aí de WhatsApp, de bom dia, de boa tarde, me perguntando como é que tá aí as minhas plantinhas. E Muito bom. estamos aí, né? Agora a gente já pode cultivar legalmente, né? Mas foi uma grande batalha também de cursos, de estudo, né? Porque você não chega aqui e diz, olha, eu quero tirar o meu HC, né? Você tem que estudar, você tem que fazer cursos, você tem que se documentar para poder, né, conseguir todos os documentos e dar entrada. E, enfim, recebi uma decisão final muito positiva. E estamos aí muito felizes. Foi bom e foi até rápido, né? Assim, o caso não deixa dúvida. Então, assim, o juiz não vai atrapalhar muito, né? Assim, foi uma decisão rápida, né? Assim, o Dr. Lucas tem sido feliz, né? Nas peças dele, que os juízes estão dando a liminar sem botar muita dificuldade, digamos, né? Estão aprovando, né? Então, Justo, parabéns justo. para Nossa, você e para sua família, que vocês merecem, né? E eu acredito obrigadão. assim, esse movimento, né? Assim, dá um salve aí pro Lobão, outro jardineiro forte também, que está aí com a gente na live. Eu acredito que esse movimento do Lucas é assim, não só necessário, mas assim, ele vai dar uma combustão muito grande. A gente pode desenvolver o que a turma faz no sul também, as mãe-conheiras, né? E movimento de cultivo com essas mães, porque é, se as mães pegarem o jeitinho mesmo, né, assim, de cultivar, porque a gente sabe, né, assim, não é todo mundo que consegue, não é todo mundo que está apto, digamos, que tem a facilidade, que vai conseguir no seu espaço, no seu ambiente, né? Então, assim, essa rede, né? Assim, a planta, ela acolhe a todos. Então, da mesma forma que a nossa rede é uma teia que todos podem se autoajudar, porque existem muitas funções, né, assim, muitas possibilidades dentro desse setor, dentro dessa terapêutica, digamos. Então, esse movimento do Lucas da escola, né, assim, eu acredito que a gente pode formar muitas mães, né, jardineiras e que vão fazer a diferença, né, assim. Nossa, assim, quando eu recebi a mensagem dele, né, se disponibilizando de vir me ajudar, eu nem acreditei. Eu fiquei, assim, muito, muito grata, muito feliz,
né? De poder ter alguém assim que já cultiva há tantos anos, né? Já tem uma experiência já com a planta, né? E Sim, poder dividir os saberes dele comigo e com os meus outros amigos foi de grande importância mesmo, viu? sim. Robervânia, aí você faz parte de alguma associação, está em alguma associação? Olha, no momento eu estou no grupo de voluntários da Cura, né, que é uma associação daqui da Caucaia. Sim, E a Cura eles vem desenvolvendo um trabalho muito bacana, né? Vem acolhendo muitas famílias, né? E de vez em quando acolho alguns pacientes, né, que necessitam de uma pomada de cannabis, né? Então a AMSE também tem essa pomada. Então eu fico aqui nesse apoio também com a AMSE, né? legal, E é isso. Em relação às legal. associações. E produz pomada para dor, é isso? Isso, para dor. Legal. Em Realmente. breve eu vou chamar os meninos aí da cura aí, o Jorge aí, os meninos, para a gente prosear aqui também. Robervani, assim, e falando ainda do HC, a tranquilidade, né, que você hoje sente no caso de poder plantar, né, assim, o que é que você pode dizer assim para as mães assim, porque a minha concepção também assim, eu trago essa mesma lógica do Pato de Cão, do doutor Paulo Fleury, né, que lhe atendeu também. É assim, se tem a receita, vamos plantar, né? Se a pessoa tem a receita, que a Constituição, ela dá direito, né? A Constituição diz que você pode plantar, cultivar, se for para uso medicinal, pesquisa ou ritualístico. A lei é que atrapalha. Então, se você tem a receita ali dizendo que você necessita, né? Assim, como dizem mesmo os advogados, né? Vamos plantar, né? O seu para fazer o seu remédio. Como essa tranquilidade assim de poder ir e vir, digamos, né? Olha, Dário, é indescritível. É uma sensação de alívio, sabe? Eu também tenho muita ansiedade. Então, você imagina uma pessoa com ansiedade, com medo todo tempo, com medo todo Sim, tempo, né? Então, assim, a decisão desse HC, né, poder plantar, poder ter o direito de ir e de vir, sem ser importunado por ninguém até, é muito bom, sabe? É muito bom. Mas o melhor de tudo é poder ter a certeza que em algum momento você mesmo vai fazer o remédio do seu filho, sabe? Do meu perfeito. coração, porque assim, a prescrição médica do meu filho é 10%, não é um óleo full espectro, é 10%. E meu filho mensalmente recebe um óleo 2,5%, certo? Então, falta muito, né, para que ele Sim, consiga chegar a usar a porcentagem, né, que é para ser, entendeu? sim, Então, assim, a sensação melhor disso tudo é você ter essa felicidade dentro do seu coração que você falta pouco para você conseguir você mesma fazer a extração do seu filho, entendeu? Você mesmo fazer o remédio do seu filho. E você saber que você não tem medo da planta, sabe? E você ter a certeza que daqui uns dias você vai estar fazendo a estação do seu filho é muito bom. Muito, muito, muito bom mesmo. Entendeu? No último sábado agora, eu recebi de um amigo, né, o Edson Farias, da AMSE, um óleo, é a primeira vez. Há meses atrás, acho que até mais de um ano, ele teve acesso a um óleo de 5%, certo? Mas porque o custo é muito alto e eu compreendo também, né? A quem nos doa, logicamente.
a gente não teve mais acesso nem a outra porcentagem, a não ser os 2.000%, acredito eu, sabe? Então, desde o último sábado, a gente ganhou esse vidro, né, desse óleo, 10%. E eu tenho visto grandes melhoras no meu filho. Então, isso alimenta mais, assim, dentro de mim, uma esperança maior ainda, sabe? Não é só assim, não é só mais assim, tirou aquele peso, não é só mais isso, sabe? É algo mais além ainda de tirar esse peso do direito de ir e de vir. Sim, sim. Tá chegando, né? Assim, as possibilidades, né, de você poder, digamos, consagrar, né, assim, essa bênção de ter a planta, ter o direito de plantar e poder fazer o seu próprio remédio, né? E que vai, né, se dar o suporte a ele e a toda a família, né? Justo. Robervânia, e as mães? O que é que você diria assim para as mães nesse momento hoje, assim, o que é que elas podem empreender, o que é que elas podem fazer? Porque a gente sabe que as pessoas que conhecem a planta ainda é um número muito pequeno de pessoas e ainda existem muitas mães que já sabem, têm medo, né? Existem mães que não têm medo, mas que assim não têm acesso. Eu queria que você deixasse aí assim uma mensagem, falasse para as mães, né? Olha, primeiro eu quero dizer para quem tem medo, perder o medo da planta, né? É uma planta de uso milenar, né? Há muitos anos, né? Essa planta ela já é usada como medicação e para as mães que estão aí ainda se documentando, né? Estão aí ainda sem uma prescrição, sem nenhuma prescrição, digamos, né? Então procurem um médico prescritor de cannabis. E a prescrição do filho de vocês, né? Não tenham medo e eu espero que cada uma consiga cultivar o seu pezinho de cannabis aí no seu quintal um dia. É isso. Roberto, tudo começa, né, da receita, né? A partir da receita, a gente vai na Anvisa para fazer o cadastro, que é um cadastro como que a pessoa quisesse importar, né? Mas é mais um documento para que a pessoa tenha, para que a partir dele também ele é um documento obrigatório quando a gente quer tirar o HC, não é isso? Justo, justo. Quando eu iniciei sem prescrição médica. Passei 8 meses, né? Porque eu levei a alternativa para a neuro dele, então ela não quis prescrever. Disse que ainda faltava muito ainda estudo, falando sobre melhoras para crianças com autismo, né? Então eu resolvi eu mesma pedir pelo amor de, né, para que eu tivesse acesso. Então eu passei aí ainda 8 meses sem a prescrição médica, mas logo um amigo também, porque assim, nossos acessos é tudo por doações. Sempre tem alguém nos ajudando, sabe? Então, assim, tivemos acesso à prescrição, depois da prescrição nós tiramos o visto da Anvisa, e a partir do visto da Anvisa eu fui me documentando, fazendo os cursos, né, para poder conseguir Quais cursos, ter acesso ao Roberto? HC. Eu fiz um curso de cultivo pela Plantando Bem, eu fiz um curso de cannabis medicinal pela Unifesp de São Paulo, né, que é o curso do Paticão, da Movecran. Foi um dos cursos mais lindos, né, e mais completos que eu já Tá vivenciei. aberto as inscrições, hein, pessoal? Vamos fazer, tá aberto as Isso. inscrições, muito bom. Exatamente, foi um curso, o único curso que eu tive gratuito, né? E fiz também um curso de extração, né? E, por último, agora o workshop com o Lucas Brum.
entende? Aonde foi o de extração? O de extração eu fiz na APEP, na Na associação. PEP, daquele de consulta. Sim. Isso. Ou seja, Mas assim, você vem estudando, você vem buscando conhecimento, né? Assim, e acredito que assim nisso você já vai ajudando outras mães, né? Assim, não é só mais a Robervânia mãe atípica que está dando um testemunho, está dando um exemplo, né? Você já tem conhecimento da causa, é, do fenômeno da planta, já tem conhecimento técnico para poder difundir, né? Assim, ajudar outras mães que também estão buscando, né? isso. Eu recebo no meu Instagram, Itário, a cada postagem minha, mesmo não conseguindo movimentar muito o meu Instagram, mas a cada postagem minha, eu acolho muitas famílias, sabe? Muitas, Sim, muitas famílias pedindo socorro. Algumas conseguem ter o acesso, né, de imediato, e outras não conseguem, sabe? E que isso me causa uma grande frustração, que me sim, causa uma grande dor, quando eu sei que aquela pessoa ali não conseguiu, sabe, ter o acesso. E algumas mães, quando iniciam, elas ficam ainda me procurando, sabe? E tirando algumas dúvidas, né? E eu sempre costumo dizer, não tenha medo da cannabis, não tenha medo, não tenha medo, né? Então, quando uma outra mãe também escuta uma outra mãe dizer, não tem medo, não tenha medo, né? Porque eu consegui desmamar 8 ansiolíticos do meu filho, né? nossa, Meu filho só dormia, sabe? Meu filho só dormia, não tinha vida. E quando estava acordado, estava agressivo, estava sonolento, hum, né? Então, quando eu vejo esses pedidos de ajuda aí dessas mães, né, não tem como você não se envolver na história delas, sabe? E servir de apoio para ela, né? Para que elas não tenham medo da planta, não tenham medo do óleo, sabe? Eu tenho aí esse acolhimento aí com elas, separo um tempo do meu dia, né, para poder ver de que forma posso auxiliar, de que forma posso dar uma palavra e não é um tempo perdido, sabe? É um tempo compartilhado, é saber que aquela mãe atípica também ali, ela carrega uma dor que é só dela, né? Porque não tem mãe uhum, que consiga ver o sofrimento do seu filho e ficar, tá tudo bem, né? A gente sim, sofre muito. E principalmente quando essa criança é autista, entendeu? sim, As histórias mais emocionantes, assim, as histórias mais fortes, né, que eu recebo, vêm de crianças autistas, né? Então é preciso compreender que aquelas crianças autistas, elas são pessoas, elas são seres humanos, entendeu? E que elas podem e devem ser acolhidas, e que elas podem e devem ser cuidadas, né? E que ela pode ser cuidada pela planta. perfeito, Robervânia, porque se a gente, né, sabe que a criança estando bem, aí todo o ambiente familiar, todas as pessoas daquele núcleo vai ficar melhor, né? Assim, a criança, digamos, especial, ela estando em um estado de maior equilíbrio, toda a família também vai ficar em maior equilíbrio. Isso aí a gente vê assim notoriamente como melhoram os pais, sabe? A partir porque a plantinha, né, de todo modo, vai gerar uma qualidade de vida, sabe? Para aquela criança. Então, a criança vai passar a funcionar melhor, né? E aí eu queria que tu falasse também da tua experiência com o Alanzinho, que é outra coisa importantíssima, é a questão da alimentação, né? Assim, que desde que eu, Robert Vânia, desde que eu venho, né, trabalhando com a terapia canábica há 5 anos mais ou menos, que
toda consulta minha, eu tenho que falar da alimentação, sabe? Sobretudo porque as crianças especiais elas não podem estar ingerindo alimento inflamatório, né? Assim, e aí eu lembro da nossa conversa e você fez um ajuste na dieta do Alanzinho e surtiu bons efeitos, né? Justo, né? Na verdade, eu fui orientada, né, por muito tempo a ir trocando aí vendo a questão dos alimentos inflamatórios na vivência do Alanzinho, sabe? E como eu já estava estudando sobre a planta, sobre terpenos, aí de repente eu me vi tendo que estudar sobre alimentos inflamatórios, sabe? Uhum. Aí eu parei para estudar sobre os alimentos inflamatórios e passei cerca de 6 meses a 7 meses desintoxicando o corpo do meu filho, né, com alimentação alcalina, né? As crianças autistas, né, ou então as crianças neuroatípicas, a maioria delas elas têm o sistema digestivo inflamado, né? E nós geralmente não somos orientadas, né, a fundo sobre essa parte, entendeu? Então, quanto mais eu lia sobre os alimentos inflamatórios, mais dava vontade de mudar a alimentação do meu filho de vez para uma alimentação vegana, né? Então, eu fui desintoxicando o corpo dele, né, com sucos alcalinos, com frutas com pH alto, frutas e legumes com pH alto, né? Isso pelos meus estudos, entendeu? Pelas minhas percepções do Google, da internet e de alguns nutricionistas que eu passei a acompanhar no Instagram. Então, até ter acesso a uma consulta com um nutricionista, né, especializado em nutrição canábica e nutrição vegana. E esse rapaz fez aí um ajuste aí na alimentação de Alanzinho, onde trouxe grandes melhoras, né? Grandes melhoras na cognição dele, grandes melhoras do gastrointestinal dele, grandes melhoras na percepção dele. E quanto mais eu vi aquilo, mais eu via que o natural é que é legal. Que o quanto, eu me culpava, sabe? Doía assim no meu coração e eu lembrava das vezes que eu via meu filho chorar e eu não compreendia que aquilo ali era alimento inflamatório no meu filho. Então, desde que eu troquei a alimentação do meu filho, que ele passou a fazer esse ajuste aí do óleo, né? Mais a alimentação canábica, usando aí os terpenos, né, das frutas, dos temperos, né? Cheguei a essa parte aí também de até aguçar a parte dos temperos. Tem sido maravilhoso, né? Se ele já tinha tido melhoras, ele teve mais ainda com a nutrição, né, vegana. Então, o nutricionista é o Tiago Carvalho, ele é cearense, é nosso aqui, né? Ele se eu não me engano, ele é presidente do Instituto Arru em Juazeiro do Norte. Ele também tem uma associação, está formando aí uma associação para tratar essas pacientes também de forma natural, incluído o óleo de cannabis também. Legal. Em breve eu vou chamar aí o Dr. Tiago para fazer uma prosa com a gente também. Nossa, muito massa. Porque assim, Robervânia, né, assim, a questão das mães, né, assim, já é difícil, né, assim, o cuidado da criança, se a mãe tem essa informação, entende? De que essa alimentação vai ajudá-la, não vai atrapalhá-la. Se ela conseguir ajustar a alimentação, a criança vai ter ganhos psicomotores, vai ter ganho psicossocial, vai ter ganho cognitivo. Então, assim, às vezes a mãe diz, mas é difícil, né? Vem com todo um discurso, já está ali, né? Só dá um danoninho, só dá um docinho ali, já pronto. Só que isso está tornando a vida dela muito mais difícil, né? Assim, porque a criança fica toda inflamada e ela não demora para responder.
com os sintomas. Né? Assim, a gente tem um sistema que a gente consegue se intoxicar muito. Essas crianças não. Elas já têm a membrana do cérebro inflamada e o sistema digestivo. Então, qualquer coisinha que intoxica, ela vai sentir e o sintoma vai mostrar ali, ela vai sentir dor, né? E vai ficar aperreada, não vai conseguir funcionar direito. Todo o sistema de condutividade elétrica dela, que tem que estar bem limpinho, né? Fica sujo com essas Eu costumo dizer que existia um Alanzinho antes da alimentação, sem os alimentos inflamatórios, e um Alanzinho hoje, né? Porque hoje ele não consome mais leite, derivados do leite, ele não consome carne nenhuma mesmo, nem peixe, nada. Então, assim, não consome nada que tenha trigo, nada que tenha glúten, né? No início é assustador, né? Porque você está acostumado ali no biscoitinho, no danoninho, no copinho de Danone, rapidinho, entendeu? No início é assustador, mas depois que você se esclarece um pouco mais sobre o que é uma nutrição vegana, é outra coisa, né? Então, não dá para você ter uma criança com características autísticas, uma criança neurodivergente, e você parar ali no tempo, entendeu? Você tem que estar aberta ao estudo mesmo, você tem que realmente ser curiosa, você tem que realmente pesquisar para que você possa melhorar a vida daquela pessoa, né? Porque não dá simplesmente para te dar, vou ali, dou um comprimidinho, ele vai dormir e tá tudo bem, entendeu? Então você tem que enxergar ele como pessoa, como gente, né? E oferecer, né, o mundo a ele, né? Então, assim, para te oferecer o mundo a ele, tu tem que dar uma cognição a ele melhor. Então, quando junto aí a alimentação e o óleo, mano, é só alegria. Perfeito, Roberto. Assim, né, esclarecer que a gente pontua esse assunto aqui justamente porque é essencial, né? Assim, é de fundamental importância nesse cuidado, né? Assim, associar o óleo e essa alimentação, aí a gente vai ter assim um ser melhor, né? Assim, a gente gosta de saúde, a gente gosta de trabalhar com saúde, a gente gosta de trabalhar com o ser, com a pessoa. Então, como é que a gente pode cuidar melhor? Então, assim, a gente vê que muitas crianças ficam legais, assim, na minha prática clínica, eu já peguei criança dependente química de Coca-Cola, certo? Criança dependente químico de pão, sabe? Ou seja, glúten, farináceos, né? Ou seja, e para a mãe conseguir tirar biscoito recheado, né? Justamente o que a Gunda estava falando, a seletividade, ou seja, o que a gente está pontuando é de que o óleo, né, da plantinha, cannabis medicinal, junto com essa alimentação, funciona muito bem para as crianças neuroatípicas, né, assim, com autismo, com alguma síndrome rara, com convulsões, né, com epilepsia. Então, a gente vem vendo isso no cotidiano. As mães que fazem esse ajuste vai ter ganho, vai ter benefício, né? Justo, com certeza. Com certeza, as melhores são maravilhosas mesmo. E a melhora na cognição do olho no olho, de uma comunicação de olho no olho, foi uma das melhores, assim, das primeiras melhoras que eu vi, sabe? Fora o gasto intestinal, né? Fora o gasto intestinal, a comunicação dele, assim, que meu filho não é verbal, eles comunicam muito através do olhar, do olho. Então eu vi que a cognição ficou tão aguçada, ficou tão melhorada, que eu digo assim, nossa, nunca pensei que realmente você vê fruta, legumes
e uma planta funcionando tudo junto fosse verdade, sabe? Eu olho assim para o meu companheiro e digo assim, tu tá vendo essa melhora aí? Tu conseguiu ver também? Porque assim, às vezes eu mesmo fico me questionando se aquilo ali é verdade mesmo, sabe? Aí ele acaba concordando comigo, é verdade. Não, é verdade mesmo. Não é mesmo, é verdade. Então, é Sim. isso, amor. É muito bonito, é muito bonito. Aí o reverendo Benedito aí falando no Paticão, assim, é, é uma luta muito bonita, né? Assim, a gente vê, né, lei da Catiele, né? É, que vem trazendo, né, assim, aí vem lá a Cidinha, é, vem, vem mais as mães, né, a Margarete. Margarete, aqui tem a Sheila, né, aqui na Paraíba, que, né, aos poucos foram mobilizando, né, foram fazendo um ativismo que, assim, moralmente é até difícil da gente classificar, porque, assim, como é que isso existe, né? Assim, é um remédio para o meu filho, para minha filha, que eu tenho que fazer maior esforço do mundo para poder conseguir. Como é que a gente compreende isso, né? Assim, então, é, eu, de todo modo, agradeço, né, assim, a todas as mães, porque eu compreendo de que essa força, ela nasce aí, né? Tem toda a rede, hoje já tem muitos profissionais, já tem associações, clínicas canábicas, todo o setor funcionando, mas essa força nasce nas mães, né, que estão buscando o melhor para seus filhos, né? Agradeço e parabéns aí pela sua luta, pela luta dessas lindas mães aí, Gunda e as demais, né? Eu também gostaria de falar, né, que através do meu ativismo eu consegui chegar até a Marcha da Maconha, né? Quando Foi, alguém me questiona, poxa, por que que tu tá lá na Marcha da Maconha, né? Porque eu costumo dizer que não dá para ficar parado, né? Não dá para ficar esperando uma legalização cair do céu sem fazer nada, entende? Então, assim, esse ano vai ter um festival canábico aqui, né, no Ceará. E dentro desse festival canábico, né, nós conseguimos articular um mutirão de atendimentos, né? Nós maravilha. conseguimos, nós conseguimos médicos, né, voluntários, né? E junto com as associações também daqui do estado, nós vamos poder conseguir acolher algumas famílias nesse mutirão. Famílias essas que não têm acesso mesmo, mano, que não conseguem comprar mesmo, assim, sabe? Família que tá vendo lá o seu ente querido sofrendo e que só tem a vontade mesmo, sabe, de fazer o uso do óleo. Sim, Então a gente vai conseguir fazer essa grande rede de apoio agora, sabe? legal. E eu paro e eu olho para trás aí dos 3 anos, aí eu digo, poxa, que bom, tá valendo muito a pena não ficar calada, sabe? Poder levar notícia para algumas famílias que a gente vai fazer esse mutirão de atendimento e ver a reação delas é muito lindo. É muito lindo ver a esperança na voz dela, né, delas retornando um áudio, ver a esperança dessas famílias, né, esperando um retorno de uma planta, né, dessa planta mãe que, que, que já trata meu filho e já trata o filho de tantos. Fazer com que essas pessoas tenham esse acesso é maravilhoso, sabe? Chegar aqui e ver que está valendo a pena. E cada pessoa que eu também tenho conhecido aí nessa caminhada canábica, tem tanta gente linda, sabe? Porque quando se fala de marcha da maconha, as pessoas acham que a gente só marcha, que a gente só luta para fumar, né? E a gente luta por tanto, a gente luta por tanto, que quem critica, né,
precisa muito adquirir saberes, né? Discernimento, desfazer crenças. E é isso, mano. Muito obrigada por me ouvir, por me trazer até aqui. A gente agradece. Robervânia, e me fala aí o festival, quando é o festival? Vai ser dia 27 e 28 de maio. Isso, agora no final do mês, né? Mas durante todo o mês, né, a Marcha da Maconha vai estar fazendo atividades na cidade inteira, né, em Fortaleza inteira. Vai ser no Centro Cultural Dragão do Mar. Muito bem, legal. O Dragão nos abriu esse espaço e esses vão ser 2 dias, né? Nesses 2 dias vão ter seminário, né? Vai ter workshop de cultivo, né? de oficinas de extração. E é isso, a gente espera receber muitas pessoas. Sim, podia, uma sugestão de programação era um diálogo, uma conversa com mães, né? Se a gente mobilizar nessas associações, tipo, de associações, né? De crianças autistas, associações de divulgar lá para elas, né? Para ela ter um momento com as mães, assim, sabe, Robervânia? Eu acho que é proveitoso. E até um momento, né, de muitas mães tirarem suas dúvidas, né, Dário? Com certeza eu vou conversar com o pessoal de eventos, né, para ver se a gente consegue ainda encaixar aí essa programação. Mas a gente espera receber muitas mães também no dia, né, pacientes, canábicos, usuários, né, para estar aí fazendo esse grande festival com a gente, né, e é isso. Legal, Robervânia. Chegamos aqui, uma hora. Agradeço de coração, certo? Eu agradeço aos irmãos, às irmãs aí que estão acompanhando a live. Parabéns pela luta, né? Assim, parabéns por acreditar, por estar ajudando aí já na sua caminhada outras mães, né? Tá podendo irradiar esse amor, tá podendo irradiar, né, esse conhecimento sobre a planta. Então, eu sei que a sua caminhada ainda está no início, né? E você ainda vai poder praticar, manifestar esse ativismo aí bastante, né? Então, faz parte dessa vanguarda, assim. Parabéns aí para você, sua família. E fale mais alguma coisinha aí, o que é que você, uma mensagem que a gente vai fazer uns cortezinhos depois, vamos deixar na internet aí para uma mensagem para essas lindas mães que sofrem. Eu gostaria de agradecer pelo momento, né, pela fala, né? A mãe atípica, ela é pouco escutada, pouquíssimo escutada, né? É importante que se abra mais espaço para a mãe atípica também, sabe? Eu não falo só por mim que tenho o meu ativismo pela cannabis, né? Eu falo no entorno geral, né? Sobre a solidão da mãe atípica até, né? Então, muito obrigada pelo espaço, obrigada por ter me escutado, obrigado vocês também que estão aí do outro lado da telinha e também até agora nos escutando, né? Manifestando aqui o seu carinho por mim, pela minha história, pela minha família. E é isso. E você que ainda tem medo de iniciar esse tratamento com a cannabis, não tenha medo. A cannabis, ela é uma planta, como você mesmo diz, Dar uma planta mãe mesmo, sabe? É uma planta que acolhe. É preciso ser um usuário de cannabis para entender, para compreender o quanto essa planta nos reconstrói por dentro, sabe? O quanto o uso dessa planta nos deixa tão bem, sabe? E é isso. Não tenham medo da planta, usem a planta sem moderação. Essa planta é só saúde. Gratidão. Obrigado, Robervânia. Pessoal, boa noite.
A gente vai ficando por aqui. Semana que vem, na nossa Prosa Verde, a gente vai conversar com a Amanda, uma irmã que está fazendo um trabalho terapeuta menstrual canábica. Então a gente vai falar muito sobre saúde da mulher e a cannabis. Então, logo mais a gente vai divulgar. E ao longo desse mês a gente vai conversar com outras mães, vamos conversar com profissionais, mulheres que lidam, né, com a cannabis e a saúde da mulher. Então vai ser bem legal poder falar aí da plantinha e essa relação com o feminino, a saúde da mulher, né, a saúde. Então, um mês bem especial aí para todos nós. Massa, muito Obrigado, bacana, hein? Dário. Muito bacana o tema aí, o próximo tema. Maravilhoso. Sim. Viu? Obrigadão. Obrigado, pessoal. Boa noite. Tudo de bom aí. Fique com Deus. Até a próxima.